Vamos lá, vou começar a gravar. Certinho, pessoal. Então agora, oficialmente, boa noite. Já demos aqui, 2 minutinhos, né? 8:02 exatamente. Então, antes de tudo, eu quero muito agradecer a presença de todos vocês. Isso para mim realmente é muito importante. Eu sei que a gente está aí, domingo, 8 horas da noite, várias coisas para a gente fazer, começar a semana já, né, de trabalho a partir de manhã, poderia estar indo para o restaurante, poderia estar vendo filme, poderia estar vendo série, poderia estar vendo o jogo do Brasileirão, poderia fazer várias coisas, mas aqui, vocês estando comigo agora presente, já mostra o tamanho comprometimento que vocês têm, a tamanha responsabilidade que vocês têm, porque aqui isso mostra o quão interessado em aprender, e evoluir, e investir melhor vocês estão. Então, antes de tudo, meu muito obrigado por estar prestigiando aqui meu trabalho em pleno domingo à noite. Eu sei que isso é um esforço para todos vocês. Para mim também acaba sendo um esforço. Também deixei de ir ao aniversário de uma amiga ontem, também deixei de ir no restaurante com meus pais ontem, mas aqui, na verdade, eu ainda estou satisfeito, porque eu passei esses últimos dias aqui escrevendo esse roteiro para conseguir entregar o melhor conteúdo para vocês. Então, acredito que o esforço, obviamente, vai valer muito a pena. Então, que a gente passe aí essa próxima hora podendo trocar uma experiência, trocar um conteúdo realmente bem interessante. Estou aqui bem entusiasmado, eu gosto muito de fazer live, estou acostumado a fazer live analisando a ação, então quando eu faço algo diferente, é algo que me agrada bastante. Então, que seja aí essa 1 horinha de bom proveito. Ao final também aqui desse conteúdo, eu vou abrir espaço para tirar dúvidas, né? No caso, vão poder abrir a câmera, também inclusive abrir câmera está liberado, tá? Pode ficar à vontade. Eu até gostaria, se vocês pudessem abrir a câmera, porque eu acho que esse nosso laço, esse nosso vínculo hoje vai ficar até mais próximo, né? Inclusive, essa foi uma das razões pela qual eu transferi a live, que antes seria no YouTube, eu transferi agora para o Zoom, porque a gente vai conseguir criar esse vínculo muito melhor. Então, puder abrir a câmera, fica à vontade. O microfone, especificamente, ainda não está liberado, mas no final da aula, como eu disse, a gente também vai ter a nossa sessão de perguntas, respostas, você pode ficar à vontade. E em relação a isso, já estou vendo aqui que mais pessoas estão entrando aqui no chat. Boa, Guilherme, o meu xará, fala Gabriel, Gustavo, Leisiane, sempre presente, Amal, sempre presente, Manuel é o outro também, está sempre me apoiando, valeu pela presença, Gian, Stefano, a live vai ficar salva, tá? Mas eu só vou disponibilizar ela depois. Então, eu aviso lá nos grupos, então não saiam dos grupos ainda, então mais avisos vão sendo passados por lá. Então, sejam todos muito bem-vindos, o Vinícius também está aqui, o Júnior está aqui também. Boa noite, pessoal. Então, vamos seguir agora. Gostei aqui já da interação com vocês, pode ficar à vontade também, porque sempre que tiver oportunidade, eu vou pausar aqui um pouquinho, abro aqui o nosso chat, para a gente trocar essa experiência, que eu acredito que vai ser bem legal. Pessoal, acho que, antes de tudo, né, explicar o nome do evento. Ações 10 vezes, né? O que seria uma Ações 10 vezes? Então, essa mentoria eu criei com um grande objetivo, com o meu grande intuito, é simplesmente entender que nesse exato momento, inclusive eu tenho falado isso no Instagram nos últimos dias, que nós estamos diante de talvez a oportunidade do século. Pode parecer muito clichê, muito clickbait logo de cara, falando que a melhor oportunidade do século, pode parecer muito exagero, mas eu tenho alguns argumentos sólidos que eu vou mostrar aqui ao longo da live. Então pode parecer até muito contraintuitivo, né? Eu estou aqui falando de ações 10 vezes, de poder aproveitar oportunidades, mas sabendo que nas últimas semanas, mais de mês na verdade, né? A bolsa só está caindo, e agora eu falando de oportunidade, então pode parecer assim, muito contraintuitivo isso que eu estou falando. Mas para quem já investe na bolsa, para quem já está acostumado com esse ambiente, sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe que realmente a bolsa vive em ciclos, né? Assim como tudo na vida, tudo é cíclico. Então, que a bolsa, na verdade, não é diferente. Ora, a gente vai ter os ciclos de alta, mas que, na verdade, os ciclos, eles são automaticamente corrigidos. Então, o ciclo de alta, ele sempre abre margem, sempre dá espaço para um ciclo de baixa. E o ciclo de baixa, que é esse exatamente que nós estamos vivendo hoje, ele não dura para sempre também. Ele é automaticamente corrigido para um ciclo de alta. Então, sempre um vai puxando o outro. Nada dura para sempre. Nenhum bom momento, nenhum momento. A vida realmente é cíclica e com os investimentos isso não vai ser diferente. Então, antes de tudo, é para entender o nome de Ações 10 vezes. Porque agora, sabendo que a gente está em um momento muito ruim, é nítido isso, mas, na verdade, esse deveria ser o melhor momento para a gente investir, porque saindo desse momento ruim, indo para outra parte do ciclo, a gente pode ter uma valorização muito grande. Então, Ações 10 vezes é justamente para reforçar essa minha crença, que eu acredito sim, que existem hoje inúmeras oportunidades de ações que possam ter uma valorização muito grande. Algumas ações, inclusive,
podem valorizar 10 vezes. Isso aconteceu. A gente tem exemplos na nossa bolsa recente de ações que fizeram isso. Foi o caso da PetroRio, uma ação que se valorizou bastante desde então. Então, aqui, o objetivo agora desse nosso conteúdo é entender que agora, além dessas oportunidades, eu também quero que você saia daqui hoje entendendo qual que seria o passo a passo, quais são os pilares principais para que você consiga montar uma carteira de ações que seja lucrativa, que seja rentável, que seja protegida e que ainda assim, aí de brinde, né, para quem ficar comigo, vai levar ainda três ações que eu já analisei, conheço essas empresas, conheço esses resultados, 3 ações que podem ter um potencial de valorização absurdamente alto. Então, obviamente, eu quero aqui reforçar o convite para que você fique comigo até o final dessa live. Por quê? Nada adianta você ficar comigo agora e sair antes da live acabar, porque você vai entender talvez o processo, mas não vai entender quais são os resultados que obtém com esse meu processo. Ou então você fala assim, não, sabendo o Gabriel só vai divulgar essas 3 ações, daqui uma horinha eu volto, pego as ações e meto o pé de novo. Também não vai adiantar. O que adianta você simplesmente ter nome de ações, mas se você não entende todo o processo, se você não entende todo o raciocínio. Então, essa live aqui de hoje, ela foi justamente pensada para que você fique do começo ao fim, para entender tanto a parte teórica que você precisa fazer, quais são os seus passos que você precisa tomar na Bolsa de Valores, mas também tem a parte prática, você saber, depois que eu aplico esses resultados, onde eu chego, aonde eu quero chegar. Então, assim, a gente vai seguir até o final, por isso eu quero reforçar aqui o convite para você. Bom, então aqui vocês já entenderam agora qual que é o contexto, né, o pretexto para fazer essa mentoria, mas também eu acho bem interessante eu me apresentar. Na verdade, muitos aqui de vocês, já estão conferindo aqui os nomes, já foram ou alunos ou do Simpla, ou me acompanham aqui no Instagram, mas também muitos de vocês vieram de anúncio no Instagram, então ainda não tem aquela familiaridade comigo, não conhece um pouquinho sobre mim. Então vou fazer aqui um breve relato sobre mim. Eu já fui um garoto que, na verdade, sempre gostou ali. Matheus Massa presente, é isso aí, tá sempre presente, coisa boa. Matheus Massa, inclusive, que me acompanha há bastante tempo também, da minha cidade, meu amigo de longa data, obrigado pela presença. Então, eu sempre fui um garoto que gosto até hoje, muito de números, inclusive meu pai é professor de matemática, e também gosto muito de dinheiro. Verdade é essa, a minha cabeça parece que fica moldada sem pensar contextos, cenários, de como eu posso melhorar a renda, de como eu posso ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Então, a cabeça sempre foi moldada para números e para dinheiros. E eu lembro direitinho, porque a primeira vez que eu peguei um iPhone na minha vida, no comecinho do iPhone ainda, não era nem meu, inclusive, a primeira coisa que eu fui fazer ao abrir o iPhone foi justamente entrar no aplicativo da Bolsa de Valores. Exatamente. Eu não sabia nada, não entendia nada que estava acontecendo, aqueles códigos, aquelas coisas, não entendia nada, mas desde aquela época eu já sentia muita curiosidade em conhecer, eu achava interessante aquele mundo, aquelas ações subindo, caindo, eu realmente gostava muito daquele ambiente. E aí, junto a isso, nesse mesmo contexto, eu gostava muito de assistir filmes, né? E aí você sabe muito bem como que Hollywood trata o mundo dos investimentos, né? Geralmente é uma pessoa super bem sucedida, que viaja, que tem carro, que consegue aproveitar o máximo da vida. Geralmente é uma pessoa super bem sucedida. Só que, ao mesmo tempo que isso pode ser algo positivo, assim, né, que mostra uma vida realmente muito de liberdade financeira, de realmente de poder aproveitar as coisas, só que a Hollywood retrata uma vida que muitas vezes também pode distanciar a gente da realidade. Então, ao mesmo tempo que eu sabia que eu gostava muito daquele tema, o que eu pensava? Não, aquilo não é para mim. E aos poucos, quando eu falava que o meu desejo, que o meu objetivo era justamente trabalhar com investimentos, muitas das vezes eu fui bombardeado. Gabriel, isso não é para você, isso é geralmente para pessoa muito rica. Quem mexe com investimento é rico. Tenho certeza que você já ouviu alguma vez na sua vida essa crença limitante. Ou que para mexer com investimento tem que ser rico, tem que só empresário consegue lucrar, só pessoa que está convivendo com a alta sociedade consegue ter algum tipo de privilégio, e que o restante da sociedade, quem é pequeno, nunca vai ganhar. Então, eu tenho certeza que todo mundo já escutou essas crenças limitantes. E comigo não foi diferente, tá? E aí, aquilo começou a bater na minha cabeça, e aos poucos, o desejo de seguir no mercado financeiro foi adormecendo. Realmente aquilo não é para mim, não estou preparado ainda, que não vai dar certo, eu preciso ter mais e mais coisas. Então, foi adormecendo, até que chegou o ponto em que esse desejo estava tão adormecido em mim que eu fui seguir um caminho, a princípio, totalmente diferente da minha vida. Eu, então, ingressei na faculdade, né? Sou formado em Engenharia Química pelo UFV, que, inclusive, é um curso, né, muito bem quisto, é uma universidade muito bem avaliada. Então, a princípio, eu tenderia realmente a trilhar uma carreira também bem interessante. Só que não foi bem assim.
Então, da mesma forma que eu já entrei no curso sem saber onde eu estava, sem saber o que eu queria de fato, eu saí ainda pior. Eu saí ainda mais desmotivado, tendo total certeza que se eu continuasse ali daquela forma, eu iria ser um profissional muito ruim. A verdade é essa, eu reconheço que eu seria um profissional ruim. Por quê? Eu não teria ânimo em trabalhar com alguma coisa que eu não gosto. E o problema, na verdade, não é só eu ser desmotivado para mim. Se fosse somente para mim, estaria somente me impactando. Mas a partir do momento que eu estivesse trabalhando com mais pessoas, eu também estaria desmotivando mais pessoas, um grupo, um time, uma empresa. É aquela famosa caso, né? Com uma laranja podre pode contaminar todas as demais. Então, eu percebi que da forma que eu estava, desafetivado, desmotivado, não daria certo, eu não poderia continuar daquela forma. Então, foi aí que um dia eu percebi que se eu continuasse realmente seguindo nesse mesmo caminho, eu, além de ser desmotivado, triste e tudo mais, né, eu também não teria dinheiro. Então, como que eu, um rapaz que sempre teve muitos sonhos, que sempre gostei de sonhar bastante, como que logo eu não teria dinheiro suficiente para ter liberdade financeira, para poder, talvez, viajar com minha família, com as pessoas que eu gosto, poder pagar minhas finanças básicas, pagar uma moradia, pagar um plano de saúde, o básico, como que eu, tantos sonhos, poderia simplesmente viver com uma renda mínima que o governo iria me pagar após a aposentadoria? Será que eu teria que trabalhar anos e anos para ter o mínimo depois, durante anos e anos, sendo uma pessoa totalmente frustrada? Então, eu comecei a ver que a única forma de eu me livrar de todo esse cenário que estava me prendendo era justamente através dos investimentos. Então, eu fui realmente ali bem feliz, porque hoje, de fato, eu me encontrei na profissão, eu sou realizado, gosto muito do que eu faço. Então, trabalhar para mim é quase que um hobby. Eu gosto muito de estar ali todo dia interagindo com o pessoal no Instagram. Então, é realmente algo que eu gosto bastante. Então, chega um momento, né, que hoje, passado aí algum tempinho já como analista, eu já consegui colher alguns números que, na verdade, me orgulham muito. Então, hoje já tem mais de 2.600 assinantes que me acompanham semanalmente na produção de relatórios, que me acompanham através do YouTube, do Instagram. Então, são alguns números interessantes, inclusive, já passei também, já passaram por mim diversos mentorados, que inclusive vários deles estão aqui hoje. Então, já tive essa honra, né, o privilégio aí de poder otimizar, de poder montar a carteira de vários clientes e, consequentemente, melhorar, ou pelo menos melhorar a perspectiva futura que essas pessoas têm com a vida financeira dela no futuro. Então, bom, aqui agora vocês já me conhecem, então você já sabe o pretexto pelo qual eu estou criando aqui essa live. Vocês também já me conhecem, já tem esse breve relato meu. Então, no princípio da live, eu falei assim, não, eu quero mostrar para vocês, de fato, que a bolsa está em um excelente momento de compra. Então, agora eu preciso provar, porque se eu já coloquei isso na mesa, eu tenho que provar assim de alguma forma. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou provar, não é utilizando um só argumento não, tá? Vou utilizar aí pelo menos 2, 3 argumentos que inclusive vocês vão ver que é bem fora da caixinha. Alguns desses argumentos poucas pessoas falam, mas faz total sentido. Então aqui vocês vão conseguir acompanhar. Ó, já estou vendo aqui, ó, o João Vitor está aqui. Ó, vamos ver, o Franco também está aqui. Manuel, valeu, Manuel. Vamos lá, pessoal, estão preparados então, né? Vamos tomar aqui minha água. Vamos seguindo nessa, vamos seguindo nessa. Bom, então vamos lá. Aqui agora eu quero mostrar para vocês quais são esses argumentos que eu tenho tanto falado. O primeiro deles, a gente pode utilizar, talvez seja a forma mais fácil da gente começar esse assunto para provar. Talvez seja aquele assunto ali mais de abertura para a gente entender aonde a gente está chegando. Então vamos lá. Todas as ações, elas têm alguns indicadores que dão indícios que algumas ações estão baratas, estão caras. Isso a gente chama de método comparativo. Por quê? A gente vai comparar alguma coisa com a outra. A gente só vai saber se uma coisa é cara ou barata quando a gente compara aquilo com a outra. Correto? Então, para isso, nós temos indicadores ou múltiplos de preço. Entre esses indicadores, o mais conhecido é, sem sombra de dúvidas, o preço sobre lucro, também tido ali, também chamado como PL. Tá? Então, para quem é acostumado com a bolsa, já sabe bem aqui do que eu estou falando. Então, beleza. O PL. O PL é o indicador mais conhecido que nós temos, que nada mais é do que ele vai medir o preço que você está pagando em relação ao lucro da empresa. Então, só para colocar todo mundo na mesma página, tá? Então, vamos lá. Se o PL de uma empresa é 5, o que isso vai significar? Que, via de regra, tá? Que em torno de 5 anos, você vai recuperar o seu investimento que você pagou através dos lucros da empresa. Ou então o PL de 10 vezes, que em 10 anos você vai recuperar aquele lucro em relação ao tudo que você pagou. Então, perceba o seguinte, via de regra, o preço sobre lucro quanto maior, né, o PL maior,
vai indicar que uma ação está mais cara, ou então, quanto menor o PL, mais barato ele vai estar. Só que isso é para apenas uma única ação. Então, assim, a gente pode ver, a ação está barata, a ação está cara. Só que eu não quero ficar aqui tendencioso, né, enviesado, simplesmente utilizando ou pegando uma amostra de ações pequena. Vou pegar aqui umas 10 ações, vou jogar no grupo, vou ver se eles vão acreditar. Porque eu poderia simplesmente pegar as 10 mais baratas e falar que a bolsa inteira está barata. Então, eu não vou ser tendencioso aqui, eu vou logo pegar todo o espaço amostral de todas as empresas da bolsa, para a gente eliminar ao máximo todos esses vieses. Então, quando eu vejo agora o preço sobre lucro da Bolsa de Valores histórico, tá? Qual que é a sua média histórica? Bom, a média histórica do preço sobre lucro da Bolsa de Valores é de aproximadamente 12 vezes. Só que aí que começa já a história ficar um pouquinho mais interessante. Se a gente pegar agora somente o preço sobre lucro agora, inclusive eu estava atualizando o script da aula agora há pouco, aí eu também mais um susto, porque atualizou o site e ficou ainda mais barato. Então, hoje, o preço sobre lucro da Bolsa de Valores está em 4,5 vezes. Deixa eu até compartilhar aqui a tela com vocês, que vocês vão entender o tanto que tanto que a Bolsa de Valores hoje está realmente um nível muito baixo. Vamos lá, vocês estão, se vocês não estiverem enxergando ou vendo aqui alguma coisa, pode ficar à vontade, pode vir no chat falar, dos números, mesmo, o que for preciso. Mas vamos lá. Hoje está a Bolsa de Valores, está aqui, na verdade, 4,2 vezes. Realmente, ali uma bolsa bem barata. Então, vamos em partes. Bom, aqui, seguinte, se a gente parasse para ver nos últimos 10 anos, a bolsa em nenhum outro momento chegou abaixo desse patamar. Então, nos últimos 10 anos, essa já é a bolsa mais barata que nós temos. Eu sei que alguns de vocês, que já é mais malandro da bolsa, já tem mais experiência, poderia até dar um contra-argumento que, inclusive, também seria aceito. Poderia falar assim, Gabriel, mas calma lá, cara, você ainda assim está sendo esperto, você está utilizando, talvez, do lucro que a Petrobras e a Vale tiveram no ano passado para abaixar um pouquinho esses resultados. Porque a Petrobras, ano passado, teve lá 44 bilhões de lucro. Obviamente, você acaba reduzindo ali esse indicador preço do lucro. Então, beleza. Vamos considerar que você está totalmente certo. Então, mesmo se eu desconsiderasse o lucro da Petrobras e da Vale, normalizasse isso, a gente teria agora um preço sobre lucro de um pouquinho a menos de 7 vezes. 7 vezes. Ainda assim, poucas vezes na história a gente viu um múltiplo tão barato assim. Então, vamos lá. Nos últimos 10 anos, nada feito também, tá? A gente não acharia que tão fácil nenhum indicador aqui abaixo. Inclusive, você pode ver aqui, estou mostrando aqui, em 2020, em março de 2020. Olha só, nos últimos 10 anos, nós tivemos, para quem se lembra, vamos voltar ao tempo, né? Lá na Copa do Mundo aqui no Brasil, você lembra que naquela época estava tendo muita manifestação, aquele quebra-quebra danado, que estava tendo ali uma crise econômica muito forte? Beleza, naquele período, a gente não teve uma bolsa tão barata quanto a hoje. Depois, nós tivemos o Joesley Day, lembra daquela delação do Joesley, que quase, né, carregou ali no impeachment do Michel Temer? Nada também, a bolsa não ficou tão barata como hoje. Depois nós tivemos a greve dos caminhoneiros, também não importou, a bolsa não ficou tão barata quanto a hoje. Teve a pandemia, quando a bolsa derreteu quase 50%. A bolsa também não ficou tão barata quanto a hoje. Mas assim, por que a bolsa não ficou tão barata quanto a hoje, sendo que naquela época ela caiu 50%? Porque desde então, as ações da bolsa, empresas, também tiveram um desempenho muito bom. Então, hoje, as empresas estão muito mais fortes, têm muito mais lucro do que antes. Então, olha só, mesmo que antes, lá em 2020, a bolsa tenha caído mais em termos de queda, mas em termos de múltiplos de preço, ela não estava tão barata quanto está hoje. Então, de fato, esse aqui é um evento muito interessante. Então, vamos lá, vamos ainda mais. Vamos colocar aqui agora no completo, tá? Aí nós temos dados desde 2001. Então, vamos ver quais foram as vezes que a bolsa ficou mais barata do que 7 vezes. Olha só, a gente vai chegar aqui que talvez em 2008, só que se você também vai se lembrar, em 2008 nós tivemos uma das maiores crises do capitalismo. Inclusive, né, o grande banco, né, o Lehman Brothers, quebrou. Então, você imagina, um banco do tamanho do Lehman Brothers, a nível internacional, que tinha papéis de dívida de governo, de empresas, não só do governo americano, mas de dívidas europeias. Um único grande banco seria capaz de gerar um efeito dominó que acabava a economia inteira. Então, realmente, foi um evento de altíssimo risco. Foi uma grande crise do capitalismo. Aí sim, nesse momento, a gente viu uma bolsa mais barata que estava hoje, ou pelo menos no mesmo patamar. Uma diferença muito pequena. Antes disso,
A gente teve aqui, ó, vamos lá ver, 2003. Qual que era o cenário da Bolsa de 2003? É que as empresas, as .com, né, estavam naquele começo das empresas tecnológicas, que mexiam na internet, página de vendas, naquele conteúdo todo, as bolsas também, essas empresas, a bolha dessas empresas estourou, ficaram muito baratas, com risco de falência generalizado das empresas .com. Então, assim, eu quero te mostrar aqui agora é que em poucos eventos, em eventos de extremo risco, a bolsa ficou mais barata, ou pelo menos no mesmo patamar que ele está hoje. Só que qual que é a grande diferença? Porque perceba que nas últimas 2 vezes eu falei de algum cenário em que existia um risco eminente e iminente de você falir empresa, falir bancos, consequentemente podendo falir até governos, sendo que hoje o cenário não é exatamente esse. Hoje eu acabei de falar, eu reforço isso, que as empresas da nossa bolsa estão em um cenário muito mais protegido, com muito menos endividamento, muito mais lucrativos que estavam antes. Então, olha só, a gente tem uma bolsa tão barata quanto antes, mas com uma percepção de risco muito menor, muito menor. Então, de fato, esse aqui é um baita de um argumento para a gente levar em consideração. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, deixa eu parar de compartilhar aqui minha tela, e daí a gente volta. Bom, então vamos seguir, porque eu quero tornar essa nossa análise ainda mais impactante. Eu quero utilizar agora de outro argumento para tornar isso um pouquinho mais forte. E vamos lá, tenho certeza que vocês vão curtir esse exemplo que aqui eu vou dar. O que acontece? Aqui eu vou utilizar como um conceito da estatística. Quem já estudou estatística ele vai saber que se trata de um gráfico de distribuição normal. Não precisa saber exatamente o que é isso. Eu vou explicar aqui através de um exemplo que vai ficar muito bacana de você acompanhar. Então, distribuição normal, um gráfico de distribuição normal, nada mais é do que medir a probabilidade de algum evento da natureza acontecer. Geralmente, os eventos da natureza tendem a se repetir no longo prazo. Então, esse gráfico ele vai medir qual que é a maior probabilidade de alguma coisa acontecer. Depois eu vou mostrar um gráfico também que vai ficar bacana. Mas vamos lá. Imagina, então, que você vai para o seu serviço todo santo dia, de segunda a sexta, e que no trajeto que você pega para ir até o seu serviço, você tem que passar por exatamente 50 semáforos, 50 sinais, tá? Então, o que a gente vai pensar assim logo de cara? Bom, talvez ali em um dia normal, a gente tende a pegar talvez 25 sinais abertos, 25 sinais fechados. Obviamente, nem sempre é assim, mas seria talvez o padrãozão, né? O que logo de cara a gente pensaria. Vamos ver. Se mais a gente tiver sentido travado aqui, pode falar. Mas vamos lá. Então, naturalmente, a gente poderia pensar, talvez 25 sinais abertos, 25 fechados, tudo ok. Tem dia que não vai ser assim. Tem dia que talvez vai ter 26 sinais abertos, outro dia 27, 28, 29, outro dia 23, 22. Cada dia vai ser aleatório. Mas você concorda que o natural das coisas, o padrão das coisas, seria algo ao redor de 25? Você concorda comigo até aqui, correto? Só que agora, vamos pensar em um dia que você já acordou atrasado, que o seu prédio lá acabou ali a luz, você vai ter que descer de escada, não tem mais elevador para você, e ainda assim, no meio do caminho, você vai pegar os 50 semáforos fechados. Realmente seria um evento, você concorda que seria totalmente improvável? Seria um evento extremamente raro de acontecer? Perfeito. Então, isso seria agora um evento que não tem nada, que está totalmente fora da realidade, um evento totalmente raro. Então, aqui, a gente pode utilizar agora de um outro conceito da estatística, que é o conceito do desvio padrão. Que o desvio padrão nada mais é do que ele vai medir o quanto aquele evento está desviado do padrão dos acontecimentos. Então, quanto mais desviado, mais raro aquilo vai acontecer. Exatamente hoje, nós temos uma bolsa de valores que está a 2 desvios padrões do centro. O que seria isso, Gabriel? O que seriam esses 2 desvios padrões? Vamos lá, vou compartilhar minha tela agora com vocês de novo, que vai ficar totalmente claro, tá? Então, vamos lá. O que eu estou falando aqui? Ó? Que a nossa bolsa de valores segue basicamente que esse... Ó, deixa eu compartilhar com outro dado aqui. Ó. Ah, perfeito, perfeito. Ó, geralmente, segue esse gráfico aqui. Então, o gráfico ele tem lá a distribuição normal dos eventos, e quanto mais para o extremo, mais raro ele vai acontecer. A nossa bolsa está exatamente nessa primeira parte do gráfico, em que apenas em 2,15% das vezes nós tivemos uma bolsa tão barata quanto hoje. Olha aqui esse outro gráfico, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu vou achar ele aqui. Ó.
Opa. Depois eu vou mostrar. Ah, tá aqui, tá na outra tela, é por isso, por isso. Olha isso aqui. Isso que ainda essa imagem aqui ainda não vai estar atualizada, tá? Porque hoje estaria mais barato ainda. Então, assim, o que a gente está falando é que a nossa Bolsa de Valores hoje só acontece em cada 2,15% das vezes. Então, por que eu falei logo no começo que essa, de fato, era uma das maiores oportunidades do século? Porque vamos pensar, um século, então, tem 100 anos. Então, o que a gente está vivendo hoje é um cenário tão raro que nesses 100 anos desse século, a gente só veria isso em basicamente 2 anos. De 100 anos, apenas 2 anos, a gente teria uma bolsa tão barata quanto hoje. E aí é que está a grande questão. Quer dizer, a gente não sabe por quanto tempo que esse evento vai durar. Aconteceu lá em 2003, aconteceu em 2008, acontece agora em 2022, a gente não sabe por quanto mais tempo. Pode ser que a partir de amanhã, tudo isso que eu estou falando caia por água abaixo, que a bolsa vai começar a subir, e talvez não aconteça tão rápido de novo, porque esse é realmente um evento muito fora do padrão. Então aqui, por diversas formas, eu consegui mostrar para você que esse realmente é uma grande oportunidade do século. Pode parecer muito exagero, talvez muita euforia minha, né, afirmar alguma coisa do tipo, mas estatisticamente consegui te provar isso. A gente pode ir ainda mais, tá? Eu posso utilizar agora um outro argumento que vai simplesmente aqui falar o seguinte: você concorda que todos os nossos investimentos, tudo que a gente faz na vida tem risco, né? Você investir na bolsa de valores tem risco, você investir no Tesouro Selic tem risco, você investir na poupança tem risco, você ir na padaria atravessar a sua rua tem risco, tudo tem risco. Então você concorda que a gente só faz alguma coisa na vida para que o benefício de fazer aquilo supere o risco? Você concorda com isso? Então olha só, naturalmente, ao investir na bolsa de valores, os investidores querem, em troca de correr aquele risco, ser remunerados. A média histórica que os investidores conseguem ganhar na bolsa de valores, em questão de prêmio de risco, é de 8% a 10%, seguindo a média histórica. Só que hoje também, mais uma vez, mais uma prova, a bolsa está tão barata, mas tão barata, que esse prêmio de risco está 18%, muito acima da média histórica. Obviamente, não é simplesmente você lá sair comprando ação, vou comprar toda a ação. Gabriel falou que a bolsa está uma das melhores oportunidades do século, então vou comprar qualquer ação e pronto. Do dia para a noite, meu dinheiro vai multiplicar. A gente sabe que não é um passe de mágica assim. Então, obviamente, tem algumas ações que continuam sendo ruins, o que for que seja, o que for que seja. Mas, de fato, esse aqui é uma grande oportunidade de investimento. Então, por que eu estou falando isso? Porque agora você poderia pensar, né? Então, o que eu vou fazer a partir de então? Sabendo que hoje a Bolsa de Valores é um bom mecanismo de acumular esse nosso patrimônio, acumular nosso dinheiro, o que eu vou fazer? Eu poderia, então, colocar o meu dinheiro em, talvez, um fundo de investimento. Mas por que eu vou falar aqui? Que a melhor, na verdade, a melhor e a única pessoa que vai fazer o seu dinheiro crescer é você mesmo. Ninguém vai colocar mais força na capacidade de gerar dinheiro que você. Não é ninguém mais. Você já viu aquele ditado que o boi só engorda com o olho do dono? Obviamente é isso. Então você é a melhor, a única pessoa para gerir o seu patrimônio. Então não adianta você falar assim, então vou colocar nas mãos ali de algum fundo de investimento, porque esse fundo de investimento vai me gerar muita coisa. Obviamente não é assim, não é assim. Por quê? Os gestores desses fundos, eu não posso nem falar, os gestores, eles são ruins. Não. Quem diria eu? Eu adoro assistir podcasts, eu adoro estudar com os maiores gestores do país, porque, de fato, o que eu tenho de vida, eles têm experiência no mercado, as pessoas totalmente fora do comum de inteligência. Mas o problema não é esse, o problema não é a capacidade técnica que os gestores têm. O problema é que eles cobram caro demais para você deixar o seu dinheiro na mão deles. E aí o que você vai ver é que, ao longo dos últimos anos, grande parte, aqui quase 80% dos gestores nem sequer acompanharam o índice do Bovespa, a média do mercado. Olha só, você está pagando caro para você ter os serviços de gestor e nesse ele não baixa nem a média. Então, no final das contas, não vale a pena você colocar o seu patrimônio em um fundo de investimento que você vai estar perdendo para a média, para simplesmente a média. Então, beleza. Aí você poderia falar assim, então, se eu não vou colocar meu dinheiro em fundo de investimento, eu vou colocar, então, talvez em bancos, ou então eu tenho lá um assessor de investimento e vou colocar meu dinheiro para eles. Pessoal, também não vale a pena, não vale a pena. E se você entender como é feita a remuneração desses profissionais, você vai ver que
Os investimentos, obviamente tem pessoas honestas, não quero entrar aqui nesse mérito, mas você vai entender que a remuneração desses profissionais ela é com base em comissões de venda. Então, tem muitos profissionais que eu sei, que simplesmente colocam investimentos na carteira daquele cliente, porque aquele investimento em si, ele vai trazer uma comissão maior para ele. Não que foi de fato melhor para o cliente. E aí está o grande problema. Então, também não faz sentido você colocar o seu dinheiro na mão de bancos ou então de assessores de investimento. Aí, então, por fim, você fala assim, então eu vou lá colocar meu dinheiro na poupança mesmo que está tudo resolvido. Obviamente, isso também não faz sentido. Porque se você já está achando hoje as coisas muito caras, é porque você não sabe quão caro a mais vai estar lá em 2030, 2040. E aí, você colocando em investimentos que nem sequer acompanham a inflação, é um tiro no pé que você vai dar. Então, por isso, eu repito, a melhor e a única pessoa para cuidar do seu patrimônio é você. É você. E sabe o que é melhor? Porque toda essa metodologia que eu quero aqui reforçar, fazer com que você aprenda, com que você realmente entusiasme esse serviço, é uma metodologia, ela é fácil, ela já foi testada e ela é prática. Por quê? Porque a partir desse momento que você consegue, uma única vez, aplicar e aprender essa metodologia, ela não exige muito mais conhecimento. Porque uma única vez que você aprende, você consegue replicar. Você consegue replicar aquela metodologia sempre. Você sabe muito bem, quando você faz alguma coisa repetidas vezes, o que isso acontece? Você vai cada vez mais colher seus resultados bons. Quanto mais você repete uma coisa até a exaustão, mais próximo à perfeição você vai estar. Obviamente, a gente sempre vai colher erros, mas quanto mais preparado, mais forte, mais preparado para colher bons frutos você vai estar no longo prazo. Então, essa metodologia que eu quero aqui mostrar para vocês, ela não exige altíssimo conhecimento. Uma única vez já basta. Segundo ponto, você não precisa arriscar seu patrimônio. Quem colocou dinheiro em Bitcoin achando que ia salvar tudo, né, que ia enriquecer, sei lá, quantos milhões de vezes, está vendo o tanto que o Bitcoin caiu. Por quê? O Bitcoin tem muito risco. Então, aqui, em momento nenhum, eu quero colocar o seu patrimônio em risco. Você não precisa disso. Dá para a gente investir e ganhar dinheiro investindo em ações, em empresas tão sólidas que você não vai nem sentir essa grande parte da volatilidade, porque não são ações com características de riscos. E o terceiro ponto, você não precisa de ter tempo sobrando. Sabe? O Gabriel vai colocar ali, tem que estar todo dia entrando no computador, comprando, vendendo. Óbvio que não. Aqui ninguém, ou 99% de vocês que estão aqui nessa mentoria aqui de hoje, vocês não vivem do mercado, vocês vivem de outra coisa. O mercado para vocês é simplesmente um mecanismo de você acumular e rentabilizar o seu patrimônio. Mas vocês não vivem disso. Então, não precisa se preocupar com tempo, com risco, e nem mesmo com muito conhecimento. Então, essa metodologia é que eu quero mostrar para vocês. E assim a gente vai seguir até o final. Lembrando que no final ainda tem as 3 ações lá que eu vou revelar que pode ter uma valorização muito boa. Então, fica aqui comigo até o final para a gente pegar todas essas informações. Vamos lá. Então, pessoal, eu quero que a partir de agora vocês fiquem atentos, né? Vocês vão anotando também algumas dúvidas que venham a surgir, porque eu quero separar o que vai vir aqui agora em diante em 3 principais pilares, tá? E esses pilares, na verdade, eles se complementam. Então, é muito importante que você pegue todas as informações agora para não ficar perdido depois. Vamos lá. O primeiro pilar que eu quero aqui mostrar para vocês é o pilar da diversificação e do balanceamento. Tenho certeza absoluta que todo mundo que já investe, já escutou, todo mundo fala, né? A primeira coisa que alguém quer criar o canal no YouTube, no Instagram, falar, tem que diversificar a carteira, diversificar a carteira. Infelizmente, esse assunto ficou muito clichêzão. Todo mundo fala disso e para começar a produzir conteúdo. Mas sabe o que é curioso? Sabe por que eu ainda quero trazer isso aqui para a live? Porque a maior parte das carteiras que eu analiso sempre tem algum erro de diversificação e balanceamento, por mais que esse seja o assunto mais batido na internet. Mas por quê? Porque, na verdade, na internet, o que a gente vê é que esse assunto ele é tratado, talvez, de uma forma que não é adequada. É tratado de uma forma que não vai gerar resultados positivos. Então, vamos lá. Aqui eu não quero expor a carteira de um cliente, não, embora tenha alguns clientes aqui, né, alguns mentorados. Então, eu vou pegar o padrãozão, que é o Ibovespa, porque ainda assim vai ficar um exemplo muito interessante, porque na prática também tem esse grave problema da diversificação e do balanceamento. Então, vamos lá. O Ibovespa, então, para quem ainda não conhece, todo mundo aqui na mesma página, é a nossa carteira, é uma carteira de ações, que dentro dessa carteira estão as maiores empresas da Bolsa. Então, pega lá as maiores empresas do Brasil e coloca dentro do Ibovespa. Então, aqui a gente vai ter Itaú, a gente vai ter Bradesco, vamos ter Santander, vamos ter Banco do Brasil, vamos ter ali eu falei,
já até perdi, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Também, por outro lado, a gente vai ter Vale, vamos ter Petrobras, vamos ter Suzano, vamos ter Klabin, Marfrig, JBS, vamos ter ali Gerdau. Então eu citei que essas empresas, porque a partir disso a gente vai tomar agora outro sentido da conversa. Você conseguiu reparar que no primeiro momento eu citei empresas do setor financeiro, né, os bancos, e depois eu citei empresas comoditizadas. Por quê? Se a gente juntar esses dois setores aqui na carteira do Ibovespa, a gente vai ver que existe uma concentração de 60% da carteira nesses dois setores. Então, olha só, você realmente acha que essa é uma carteira diversificada? Obviamente não é, porque apenas dois setores já correspondem a grande parte da carteira daquela empresa, da sua carteira, da carteira de alguém que você conhece. Então, aqui por si só, já é algo muito ruim. E qual que é o problema de você ter uma carteira que não é diversificada? Quando você não diversifica a sua carteira, você tem uma carteira temática. Então, olha só, a diversificação, então, não tem nada a ver. Olha só que isso aqui é importante. A diversificação não tem nada a ver com a quantidade de ativos que você tem. Tá? Então, você pode ter talvez 3 ativos em carteira, que vai ter uma diversificação muito maior do que uma carteira com 30 ativos, ou como é o caso do Ibovespa, de 60 a 70 ativos. Então, a quantidade não vai importar. Mas o que você faz com essa carteira vai importar. Então, vamos lá. Alguns setores, naturalmente, são expostos a alguns riscos da economia. Então, por vez, algumas empresas elas vão mandar muito bem quando o dólar está alto. Outras empresas vão mandar muito mal quando o dólar está alto. Então, quando você tem uma carteira que não é diversificada, eu acabei de falar, é uma carteira temática, você vai estar expondo a sua carteira a somente alguns riscos. E se esse cenário não acontece para você, você expôs a carteira a um risco muito exacerbado. Então, o que você tem que fazer? Agora essa frase que é impactante. Você não tem que diversificar ativos, você tem que diversificar riscos. Tem, então, na sua carteira, mapeie, ou seja, você começando agora do zero, ou seja, você é alguém que já investe, já tem sua carteira, mapeie tudo que você quer colocar. Magazine Luiza, ela vai mandar mal quando esse cenário acontecer, mas ela vai mandar bem quando esse cenário acontecer. Não, Banco do Brasil vai mandar bem nesse cenário e mandar mal nesse cenário. Então, comece a mapear os cenários que essas ações vão mandar bem ou vão mandar mal. No final das contas, tem sempre cenários opostos. Tem empresas que vão para ambos os lados. Aí sim, tem uma diversificação. E o balanceamento, para onde que ele chega? O balanceamento ele é importante porque se você não fizer essa diversificação, também não vai a nenhum lugar. Então, o balanceamento é o seguinte, nada adianta você diversificar em vários riscos, mas se na hora H você tem lá R$1.000 de Magazine Luiza, mas tem R$50 de Banco do Brasil. Será que essa gangorra está equilibrada? Obviamente não. Então, o balanceamento ele é uma cereja do bolo da diversificação. E aí, eu até também vejo um problema muito recorrente, né, de mentorados, é que ainda chega uma carteira top, uma carteira redondinha, uma carteira ali realmente bem montada. E aí, o que acontece? Por mais que ele tenha escolhido boas ações, tá, boas empresas, que ele ainda tenha talvez balanceado corretamente, mas ele pecou em outro ponto. Ele não balanceou a carteira dele com base naquele perfil de investidor. Então, você imagina um investidor conservador que escolheu excelentes empresas, não estou discutindo isso, excelentes empresas, mas empresas arriscadas. E agora, com a bolsa caindo, você imagina a insônia que ele deve estar. Então, você tem que tomar cuidado com a diversificação e com o balanceamento. Então, esse é o primeiro pilar. A partir dele, que a gente vai começar agora a escolher as empresas. Então, o primeiro ponto é você criar esse esqueleto da sua carteira. Não, eu quero ter isso em tal peso. Pronto, acabou. Agora, então, a gente vai escolher como escolher as melhores empresas para fazer parte dessa carteira. Vamos dar, então, aqui mais um importante passo adiante. Então, falando agora sobre empresas, a gente tem que escolher principalmente empresas que tenham vantagens competitivas. Estou até vendo aqui que o Thiagão está aqui na live. Eu vou usar um exemplo dele, que ele é o nosso analista de ações do exterior. Eu vou falar da Disney. Tá? Então, você imagina que você quer construir um parque do lado lá da Disney, lá em Orlando. Não adianta, você não vai ter o mesmo público que a Disney lá vai ter. Por quê? Lá a Disney já tem ali o que você vai ter lá? Vai ter lá o Mickey. Ninguém vai bater de frente com o Mickey. Então, olha só. Mesmo se você montar um parque fantástico, a melhor montanha-russa que for que seja, mas daqui a 100 anos, qual você acha que vai ter maior chance de sobreviver? Você, que montou até um parque bacana pra caramba, ou a Disney? Obviamente a Disney, porque ele já tem uma vantagem competitiva que nenhuma outra empresa de parques no mundo tem. Ele já tem aquela experiência que eles
aquela experiência do consumidor, de você chegar lá e realizar o sonho da sua família, da sua filha, da sua esposa, de você próprio. Então, eles têm uma coisa que você, por mais que você tenha dinheiro para colocar, você não tem a vantagem competitiva. Por isso, a Disney, por si só, já tende a ser uma empresa que vai existir daqui a 100 anos. E você não, por isso você vai falir. Assim como, mais uma vez, seguindo o caso da Disney, imagina que você vai lá e construir também um parque, de novo, muito bacana, e vai cobrar quase metade do preço que a Disney cobra. Eu ainda assim seria audacioso a gente afirmar que a Disney continuaria com um parque muito mais cheio que o seu. Só que sabe o que ainda é mais interessante? Porque agora a Disney não só vai continuar tendo maior probabilidade de existir daqui a 100 anos, como também vai ter uma lucratividade maior. Porque o preço que eles cobrarem vai ter gente interessada em ir. E você, querendo economizar ao máximo os custos, não conseguir entregar uma experiência tão boa de usuário, ainda tem maior probabilidade de falir. Então, isso é uma vantagem competitiva. A Disney está ali, assim como outras diversas empresas também estão ali. A gente pode até agora olhar para o lado contrário, né? Vamos pensar em uma empresa que não tem vantagens competitivas. Vamos pensar que o caso da Melius. É uma empresa que eu costumo bater nela um pouquinho com frequência. Obviamente, não é uma crítica ao fundador, porque o fundador já está aí com seus bilhões, então não criticando a história dele, a proatividade que ele teve, que sem dúvida ele é um empreendedor nato, uma pessoa muito boa, mas é uma crítica à ação em si, porque é uma ação que não tem vantagens competitivas. Qual que é o grande diferencial da Melius? É você distribuir cashback na sua compra? É você oferecer crédito em uma compra? Você parcelar uma compra? Isso não é uma vantagem competitiva. Você concorda que essa tecnologia que a Melius tem é de fácil acesso? Inclusive, já existem outras diversas empresas que já oferecem o mesmo tipo de serviço. Isso não é uma vantagem competitiva. E aí que está o problema. Porque quando você agora não tem vantagens competitivas, e essa empresa especificamente não deveria estar na sua carteira. Lembra que você quer ter uma carteira de longo prazo? Ações protegidas, ações boas para você ficar com ela no restante da sua vida? Como que você vai investir? Como você quer investir para o resto da sua vida se as empresas que você investe não têm a menor proteção? Nem sequer sabe se vão estar existindo daqui a 5 anos. Então não faria sentido. Além do mais, essas empresas que têm vantagens competitivas, geralmente são empresas mais lucrativas, mais rentáveis, distribuem mais dividendos, e têm uma saúde financeira melhor. Então uma coisa vai puxando a outra. Então aqui, reparem o seguinte ponto. Procure empresas com vantagens competitivas, porque geralmente são empresas que depois vão ter uma alta qualidade na sua operação. Vai ter uma margem líquida acima talvez de 10%, talvez um ROI acima de 8%, 10%, um endividamento baixo, e assim a gente vai guiando. Depois que a gente encontra essas empresas com vantagens competitivas, a gente tem que analisar agora o preço. E aqui também mais uma dica para você. Nunca mude a ordem. Nunca analise preço antes de qualidade. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai lá analisar uma empresa, ver que ela está super barata, mas você acabou de cair uma pegadinha. Porque às vezes ela está tão barata, mas é justamente porque ninguém mais quer ela. Uma empresa tão barata que nem o mercado quer, nem de graça o mercado quer. E aí você vai comprar? Sabe que realmente você fez um bom negócio? Não. Então, sempre qualidade primeiro, por fim, a última etapa, o último funil de análise, você vai analisar o preço. Então, agora, você já tem ali a faca e o queijo na mão. Você está cara a cara com o goleiro, só tem que chutar o canto certo, pronto, não tem que fazer mais nada. Porque você imagina quem comprou lá a VEG, que eu sempre falo, né, que é uma das, para mim, é uma das melhores ações da Bolsa. Disparadamente, a VEG é uma empresa excelente, mas nada adiantaria você ter comprado uma empresa excelente no preço ruim. Então, quem comprou lá a R$45, infelizmente, tomou ferro, a verdade é essa. E muito pouco provável ela vai recuperar aquele mesmo valor. Então, você fez tudo certo, você estava ali pronto para ter um baita de investimento, mas você pagou um preço errado naquela empresa. E aí, a gente tem vários métodos de precificação. Qual que seria o preço justo de uma companhia? Bom, como eu disse lá no começo da live ainda, existe aquele método comparativo, aquele método lá que você vai ter o preço sobre o lucro, que você vai ter outros indicadores para sempre comparar. A VEG está mais barata ou mais cara que a outra rival? Bom, se ela estiver mais barata, talvez seja o momento de comprar. Assim como também existem outros métodos, também já tem tudo pronto na internet, tá? Já tem todas as planilhas. Se você preenche lá os dados, aquelas planilhas já devolvem para você qual deveria ser o valor justo daquela empresa. Então, o único ponto que você tem que ter assertividade, tem que ter a noção, é analisar se aquela empresa é boa ou não. O único passo é esse. O único passo que você precisa fazer é esse. Porque o preço já tem planilhas, o preço tem vários sites na internet que você já pode acompanhar, fazer essa comparação, qual que é mais barato, qual que é mais caro. Então, depois, o que você vai fazer? Você vai repetindo essa metodologia, esse passo a passo, repetidas vezes.
porque assim vai chegar uma hora que você vai estar agora com uma carteira totalmente montada, com empresas boas, empresas protegidas por longo prazo, e assim, empresas baratas. E assim você acabou de matar um grande problema ali da grande parte dos investidores. E depois, aqui o Rafael falou, análise bottom-up, isso mesmo, né? O que seria uma análise bottom-up? Começar do inferior, né, da empresa, especificamente, analisando a qualidade da empresa, e vai subindo, vai para o setor, vai para a economia. Perfeito, Rafael, exatamente esse banco que a gente utiliza. Então, aqui também acabei explicando através desse segundo pilar. Vamos lá. Agora, o terceiro pilar, porque eu ainda fiquei pensando, será que eu vou falar sobre ele? Será que faz sentido? Então, eu fiquei bem pensativo nesse último aqui, mas eu decidi bancar essa minha opinião, porque eu acho que faz total sentido para o momento que nós estamos vivendo agora. Mas por que eu ainda fiquei cético em falar sobre ele? Porque, no final das contas, o que a gente vai observar é que ele é um fator incontrolável e que, ainda assim, ele se manifesta em cenários opostos na mesma intensidade. Então, da mesma forma que ele joga para um lado, também joga para o outro lado na mesma força. Então, como que eu estou colocando em uma live que estou mostrando passo a passo um fator que é incontrolável? Até então, estou falando assim, faz isso, vai mandar bem. E agora estou falando que existe um fator incontrolável? Para onde que eu estou guiando essa mentoria? Mas aquele negócio, não é porque esse último fator é incontrolável que ele não existe. Ele existe, só não podemos controlar. Então, você conhece aquele ditado, com certeza que se você não pode contra ele, junte-se a ele. Se a gente não pode contra esse fator específico, contra esse pilar, vamos jogar no mesmo time dele. Porque talvez ele pode potencializar os nossos resultados. E é isso que a gente quer. A gente quer ter uma rentabilidade a longo prazo que é favorável. Então, não sei se já deu para alguém ali tentar chutar qual fator, né, qual pilar seria esse, mas é o pilar do tempo, especificamente sobre o tempo. E por que eu estou falando aqui sobre isso? Porque aqui agora fazendo um link lá com o começo da aula, né, trazendo, eu falei lá no começo que a bolsa está barata e com o ciclo de alta se converte em um ciclo de baixa, que o ciclo de baixa se converte em um ciclo de alta, acaba sendo um fator também tempo. Então, da mesma forma que hoje aqui existe que hoje nós estamos vivendo um ciclo de baixa, a gente pode aproveitar essa rentabilidade para o ciclo de alta. Então, eu vou usar aqui uma metáfora que vai fazer aqui muito sentido. Você, não sei se já conhece ou já viu na casa, talvez, geralmente pessoas mais antigas, né? Talvez de algum tio, de alguma avó, algum avô seu, aquele relógio de pêndulo, né? Que é muito comum nas casas mais antigas. Então, tem lá aquele relógio, aquele pêndulo vai de um lado, vai para o outro. Isso faz total sentido, é uma metáfora que faz muito sentido aqui no nosso mercado financeiro. Por quê? A bolsa também se comporta em formato de pêndulo. Então, ora a bolsa vai estar em um extremo, ora a bolsa vai estar em outro extremo, e fica sempre nesse jogo, de um lado para outro. Hoje, nós vivemos um cenário de extremo barato. Então, olha só, o que pode acontecer é que logo, essa energia que esse pêndulo começou a acumular agora vai ser liberada. Porque você concorda comigo que o sentido, a distribuição normal dos eventos é justamente a gente ter uma bolsa, né, um pêndulo para baixo, que seria o natural, se não tivesse nenhum fator exógeno acontecendo, nenhum fator externo acontecendo? Então, exatamente, quando a energia desse extremo for liberada, o pêndulo vai voltar para baixo. Então, olha só, eu não estou nem falando que a gente precisa de voltar com outro extremo para a bolsa, para a gente ter ótimas valorizações na bolsa. Não estou falando nem isso. Falando que simplesmente a bolsa sair do extremo negativo para o meio, para a média histórica, isso já vai ser suficiente para a gente ter uma alta valorização em várias das ações. Eu sei que no curto prazo isso pode parecer muito doido, né? Porque a gente não tem o menor controle. Como eu disse, é um fator incontrolável no curto prazo. Mas, ao mesmo tempo, também quero compartilhar aqui agora com vocês um outro estudo, que ele é muito interessante, que também faz muito sentido. Vamos lá. Imagina agora, tá, que a gente tem uma carteira de ações. Vamos pensar, então o Ibovespa, tá? Beleza, vou pegar o Ibovespa. Então, se a gente ficar com o Ibovespa durante um dia, compra hoje e vende amanhã, a gente teria uma probabilidade de ter um retorno positivo de 50%. Ou amanhã a bolsa cai ou a bolsa sobe. Não tem outra coisa para acontecer. Então, é 50-50. Se a gente ficasse com essa mesma carteira durante um mês, a probabilidade de retorno positivo seria 51% das vezes. Se a gente ficasse agora com um ano com essa carteira,
ali investida, a gente teria uma probabilidade de retorno positivo de 60%. Mas se a gente tivesse agora 5 anos investidos nessa carteira, a probabilidade de retorno positivo é de 95% das vezes. Então, olha aqui o desfecho que a gente vai estar tendo com essa parte. O que eu estou falando? Que no curto prazo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas, no curto prazo, então, o fator tempo é totalmente incontrolável. Mas, no longo prazo, e essa aqui é a nossa filosofia de investimentos, quanto mais tempo a gente fica, aumenta a nossa probabilidade de ter um retorno positivo. Por quê? O tempo realmente ele é bem estranho. Porque, da mesma forma que existem diversos casos, acho que talvez da Magazine Luiza ainda seja o mais clássico, uma empresa que, às vezes, te provando como que no curto prazo tudo pode acontecer. Às vezes, uma empresa cara pode ficar ainda mais cara. Eu acompanhei a Magazine Luiza muito antes ainda do Simpla, quando, inclusive, não tinha nenhuma casa de análise recomendando a empresa. Quando ela estava, ainda antes do desdobramento dela, que ela estava ao redor de R$20, todo mundo já sabia que ela estava muito cara. Isso já era unanimidade que ela estava cara. Mas a mesma ação que custava 20 era cara, foi para R$100. Ou seja, uma ação multiplicou por 5 vezes, sendo que estava cara. A mesma forma que, ao longo dos últimos meses, eu tenho analisado ações, tenho feito recomendações no Simpla, atualizado os rankings, eu tenho visto que muitas das empresas baratas, que eu já analisei meses atrás, que já eram oportunidades naquela época atrás, ficaram ainda mais oportunidades. Então, o tempo, aqui que está o grande ponto da questão. A gente não pode jogar contra ele, mas tem que jogar a favor dele. O tempo agora está a nosso favor e a gente sabe que muitas das oportunidades que já eram boas atrás ficaram ainda mais evidentes. E como eu disse também no começo da live, não sei até quando isso vai existir. Não sei quando essa janela de oportunidades vai fechar. Por isso, a gente tem que ter essa urgência, esse senso de urgência, saber que esse momento único, raro, que ninguém sabe até quando ele vai durar. Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Pode ficar à vontade para a gente analisar mais. Eu sei que com essa parte que eu acabei de passar para vocês, já seria suficiente, eu tenho total garantia, né, total convicção do que eu estou falando, já seria suficiente para você conseguir ter retornos, né, sair da sua caixinha, né, sair da bolha do mercado financeiro e se posicionar como uma pessoa muito mais elucidada do que a grande média da Bolsa de Valores. Somente com esse conteúdo você já está preparado para ficar acima da média de conhecimento da Bolsa. Tem total convicção sobre isso. Só que eu também sei que existe uma demanda de pessoas que querem ir ainda além, né? Porque as pessoas sabem que apenas em uma única aula, de 1 hora, não dá para a gente abordar tudo que a gente queria sobre investimentos. Isso é um tema muito mais complexo, muito mais aprofundado, que exige muito mais atenção de outras partes. Só que esse, então, na verdade, seria o momento que talvez eu convidaria para vocês, abriria uma oportunidade de você participar da minha nova turma. Seria o momento então, que eu iria te convidar a fazer parte dela. Só que, por que eu estou falando disso agora? Por que eu estou colocando a minha estratégia em jogo? Porque também, às vezes, é bom a gente ser um pouquinho misterioso e não saber qual é o nosso próximo passo. Porque, ao contrário do que eu poderia simplesmente fazer aqui agora, eu não quero e eu não vou abrir nenhuma venda agora. Eu não vou te vender nada hoje, nada. Então, pode ficar tranquilo em relação a isso. E, Gabriel, por que você está fazendo isso? Por que você está indo contra o que você talvez deveria fazer agora? Não faz sentido. Eu vou te falar que sim, faz sentido, porque eu não quero te vender agora. Primeiro, eu ainda, infelizmente, ainda não sei se você está apto para fazer parte de um acompanhamento pessoal comigo. Ainda não sei se você está apto para esse momento. Segundo ponto, eu ainda não sei se você já criou a convicção de que gestores, de que assessores, de que gerentes de banco não são as pessoas ideais para você seguir ali, você colocar o seu dinheiro na mão daquelas pessoas. Seja porque eles são caros, seja porque eles atuam com conflitos de interesse. Então, por causa disso, não sei se você ainda tem convicção sobre isso. Terceiro ponto, eu não sei se você já criou na sua cabeça que a melhor e a única pessoa que cuidar do seu dinheiro é justamente você. Justamente você quem vai fazer o seu patrimônio aumentar, evoluir, multiplicar ao longo dos meses. Então, por causa disso, eu não vou vender nada para você hoje, tá? Eu quero, comigo, em todo o produto, todo o serviço que eu entro, eu quero justamente ter e alocar meu máximo de esforço, minha energia, meu foco, meu tempo em vocês. E o tempo, assim como o seu, o meu também é muito corrido. Então, eu não quero simplesmente colocar para você uma situação que eu imagino que talvez você não esteja preparado para isso. Então, eu quero, a partir de agora, em todo o projeto que eu venho a fazer,
simplesmente ter pessoas que estão alinhados com essa filosofia de investimentos que eu prezo. Investir em empresas boas, empresas baratas, por longo prazo. Então, eu só quero, a partir de agora, pessoas que tenham esse alinhamento de interesses comigo. Até porque eu também não tenho nenhum conflito de interesse. Eu sou uma pessoa independente, não tenho nenhuma uma grande instituição financeira por trás de mim, querendo me manipular em questão de qual relação de compra eu vou seguir. Então, eu sou uma pessoa independente que não cobro nenhum custo a mais, não vou querer nenhuma comissão de você por causa disso. Então, quero só simplesmente que você tenha esse alinhamento comigo. Então, aqui, eu quero fazer uma coisa diferente, tá? Eu quero disponibilizar para vocês um link, que eu vou colocar aqui agora no chat, que é um link para você preencher com algumas informações suas pelo seguinte ponto. Como eu disse, eu não quero vender nada para você. Deixa só eu copiar aqui para a gente avançar nessa parte. Vamos lá. E aí eu vou explicar o que se trata desse link. Vamos lá. Acabei de disponibilizar aqui para vocês um link. Eu quero que vocês preencham pelo seguinte ponto, tá? Eu só quero que somente as pessoas que estejam alinhadas comigo consigam preencher esses formulários, porque eu não sei quando eu vou abrir as vagas, eu também não sei como que isso vai ser feito, então eu preciso que você preencha esse formulário para saber qual que seria o serviço que você procura. Porque às vezes, então, assim, não preocupe agora se você é uma pessoa que tem muita experiência na bolsa, que você tem pouco, está começando agora, se tem muito, se tem pouco dinheiro, eu não preciso me preocupar com isso agora. Só quero que, se você tem esse alinhamento de interesse comigo, que você preencha, porque a partir disso eu consigo fazer uma seleção de pessoas, eu vou analisar pessoa por pessoa, para selecionar depois pessoas que estão alinhadas comigo, para a gente montar uma nova turma, que aí sim vai ser uma turma pequena, uma turma fechada, realmente exclusiva, com poucas pessoas, talvez no máximo 10 pessoas, para a gente aí sim conseguir evoluir e eu dedicar o máximo da minha atenção possível para você. Então, preencha aqui nesse formulário, que depois, repito, não sei quando, não sei como, mas aqui, você preenchendo, já vai garantir pelo menos seu interesse. Eu não posso realmente prometer essa vaga. Está aqui no link no chat, eu já coloquei o link para você fazer esse preenchimento. Não custa nada, tá? Não custa nada, não vou te cobrar nada por isso, somente ali para eu saber se você está junto comigo ou não nesse novo projeto. Então, pessoal, eu só preciso que você realmente tenha esse senso de urgência. Como eu disse, esse é um momento único na Bolsa, que a gente não sabe por mais quanto tempo vai durar, não sabe quando ele vai se repetir. E, além disso tudo, estou sendo totalmente transparente com vocês, estou sendo aqui honesto com vocês, então também quero que vocês também tenham esse mesmo comprometimento comigo. Quero pessoas que realmente possam agregar, e aí eu posso, de fato, colocar toda a minha energia nesse projeto. Beleza? Então, eu já deixei aqui o link no grupo. Deixa eu encher aqui minha garrafinha de água e daí a gente vai continuar, porque ainda não acabou, tá? A gente vai continuar nessa, não acabou. Então vamos lá. Então, pessoal, eu entendi então que a gente já passou pelos principais pontos, né, que a gente falou aqui desde o começo, que para uma carteira, né, para a gente conseguir atingir bons resultados, a gente principalmente tem que seguir com a diversificação, tem que ter depois o balanceamento da carteira, depois temos que procurar ações, né, que tenham vantagens competitivas, ações boas, de qualidade, rentabilidade, e depois ainda assim o preço, porque essa vai ser a melhor forma de você conseguir criar uma carteira de investimentos que seja lucrativa, que seja protegida e que ainda assim tenha uma rentabilidade de longo prazo, que é obviamente o que todos nós queremos, correto? Então, é justamente isso. Se você entende que você talvez precise dar um passo a mais, seja para analisar sua carteira, para otimizar a sua carteira de investimentos, seja você um iniciante que é um treinamento do zero, seja você que está precisando de uma mentoria para ver quais são os seus próximos passos, só como a gente pode colocar aqui nesse link, porque a gente vai conseguir aprofundar e ver se de fato você hoje já tem uma carteira de investimentos que seja própria, adaptada para o seu contexto, para o seu objetivo, com as suas necessidades como investidor. Beleza? Pessoal, ainda está faltando, tá? Aqui eu revelar aqui as três ações para você, para a gente, aquelas 3 ações, como eu disse, tem um altíssimo potencial de valorização. Também quero deixar aqui aberto para vocês, né, caso vocês queiram aqui tirar alguma dúvida, pode mandar no chat, inclusive se algum de vocês tiver alguma dúvida, eu posso também liberar para vocês abrirem o microfone, para a gente interagir um pouquinho, entender quais são as suas necessidades, suas dúvidas, e a gente avançar ali para a parte final, que seria a análise dessas três empresas que têm um altíssimo potencial de valorização. O Rafael já disse que eu preenchi o formulário. Rafael, beleza, obrigado.
Eu vou analisar todos os perfis depois, né, ver que são as pessoas que estão comprometidas. Você é um cara que está sempre me acompanhando, então tenho certeza que você é uma pessoa extremamente comprometida. Então, obrigado pelo seu preenchimento. Logo, logo a gente vai conversar. Vamos lá, quem mais vai preencher? Vou dar aqui 2 minutinhos para dar tempo, né, para ninguém perder nada. Porque eu sei que vocês estão ansiosos para saber quais são as 3 empresas que eu quero aqui a falar, né? O pessoal adora quando chega nessa parte. Vamos lá. Live aqui, mais de 80 pessoas. Mais de 80 pessoas. Maravilha, maravilha. Giovana também preencheu. Maravilha, Giovana. Muito obrigado. Ó, vou compartilhar aqui de novo, tá? Vamos lá ver. Ó, vou dar aqui mais um minutinho para o pessoal preencher, tá? Ó, o Clêmio preencheu. Valeu, Clêmio. Muito obrigado. É isso aí. Muito bom, pessoal. Muito bom. Porque as pessoas que... Repito, né? Quem tiver mais alinhamento de interesse, né? De entender esse contexto, que realmente é um contexto de altíssimas possibilidades de retorno, de empresas muito baratas, e que entendem que talvez precisam de um algo a mais, né, para a gente acompanhar, vai ser acompanhamento do profissional, seja montando do zero, seja otimizando os cartões de investimentos, a gente vai conseguir fazer. Ó, o Gustavo está aqui, está preenchendo, meu xará já preencheu, coisa boa. Ó, vou dar aqui mais um tempinho para a gente seguir, tá? Vamos lá, vamos lá. O Gils também preencheu, coisa boa, coisa boa, coisa boa. É isso aí, pessoal. Henrique também preencheu. Eita, boa, boa, Henrique. Valeu, valeu. Pessoal, ó, que nossa live tá bombando, hein? O negócio tá bacana, hein? Isso aí. A Hilda falou, muito top sua aula. Muito obrigado, Hilda. Eu fico feliz de ter um feedback como esse. Fico realmente feliz. Me preparei bastante para esse momento. Eu gosto de estar aqui, né, nesse convívio, né, de falar. Por isso, quando eu acho que eu me exalto um pouquinho, às vezes eu grito um pouquinho, mas eu gosto bastante desse momento. Patrícia também, ó, preenchido, preenchido. Boa, Patrícia. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Mais um minutinho, então, hein? Ó, a do que perguntar, acho importante saber o que as pessoas estão achando. Perfeito, perfeito, concordo com você. Que o João Vitor falou que está muito bom mesmo, cabeça explodindo aqui. Boa, boa. Vamos lá, o Rafael perguntou. Gabriel, vista a grande oportunidade de ações brasileiras, acha que mesmo ser uma exposição significativa, vale continuar aportando por aqui? Rafael, base de uma pergunta, tá? Base de uma pergunta. E sim, eu queria até trazer também essa informação, acho que você deu uma deixa perfeita aqui para mim. Não foi combinada essa pergunta, mas acho que você deu uma deixa muito boa. Eu ia até trazer um gráfico aqui do múltiplo histórico da Bolsa Americana, né, da S&P 500, e hoje o preço sobre lucro da Bolsa Americana está ao redor de 19 a 20 vezes, que na verdade sempre foi um múltiplo mais caro que a Bolsa brasileira, porque lá a empresa tem mais crescimento, tecnologia e tudo mais. Só que na história, a média desse múltiplo preço do lucro da Bolsa Americana também está no mesmo patamar. Então, hoje, por mais que a Bolsa tenha caído, ela está no patamar histórico dela. Não tem, talvez, uma grande perspectiva de crescimento, além de que existem outros fatores macroeconômicos que ainda acham que a Bolsa lá pode cair mais. Então, hoje, a Bolsa brasileira está, em termos de oportunidade, muito mais avançada que a Bolsa americana. É uma das bolsas mais baratas do mundo. Talvez tenha bolsas mais baratas, talvez na Argentina, talvez na Turquia, talvez vão encontrar opções mais baratas, mas aí não vai compensar, não. Então, realmente, o Brasil, agora, brincadeiras à parte, o Brasil está realmente entre as melhores oportunidades do mundo. Ó, vamos lá. Preenchido. Boa. O Henrique depois perguntou, já explicou o case da Aeres? Já sim, o Henrique. Mas no final a gente pode conversar sobre isso. Vamos lá. O Marcos preencheu. Gilson, tem small cap sim, hein? Tem small cap sim. Vamos lá. Aqui não apareceu o nome, mas para quem está iniciando agora, onde devemos investir nesse momento? Haja visto as oportunidades que você está mencionando. Vou revelar daqui a pouquinho as 3 ações que têm potencial de valorização muito alto, tá? Mas, de uma forma geral, o mercado brasileiro está cheio de empresas que podem tranquilamente multiplicar, tá? Algumas empresas podem, inclusive, multiplicar por 10, pode parecer exagero, mas sim tem capacidade. Temos outras diversas empresas de diversos setores, tá? Tem capacidade de valorizar bastante. Então, pode começar aproveitando ali oportunidades em quase todos os setores, porque quase todos eles têm realmente empresas muito baratas.
E sim, é sempre com essa mentalidade de 5 a 10 anos para frente. A gente sempre trabalha com essa mentalidade. Como eu disse, quanto mais longo prazo a gente vai caminhando, como eu disse, né, quando a gente investe a partir de 5 anos, a gente já tem ali uma probabilidade de ganhar dinheiro de 95% das vezes. 95% das vezes. Então, quanto mais longo prazo, mais você colocou ainda um prazo de 10 anos, a probabilidade vai ser ainda maior. Né? Então, e aí está o jogo. Quanto mais você compra uma empresa barata, é justamente isso que vai fazer com que a sua rentabilidade no longo prazo vai ser muito maior. Então, é o preço que a gente paga numa ação, também pode mudar bastante o jogo. Ó, aqui, ó. Estava enviando em privado a pessoas, ó. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Preenchido aqui também. A Amal falou que preencheu. Coisa boa. Aqui a Stephanie perguntou, você acha que a Bolsa tem risco de ficar no mesmo patamar do cenário argentino? Bom, infelizmente risco tem, tá? Acho que toda a Bolsa, toda a economia mundial tem sim algum risco de deteriorar esse cenário que infelizmente pode acontecer, pode sim acontecer, mas até isso começar a tomar proporções maiores, a gente vai conseguir acompanhar. Então, assim, não é do dia para a noite que a Bolsa vai virar assim, hoje eu estou Argentina. Então, assim, tem todo um passo a passo de medidas impopulares, medidas anti-mercado, que a gente vai conseguir acompanhar, que aí o que a gente fala, né? Quando a Bolsa começar a perder seus fundamentos, é a hora de a gente sair. Então, assim, pode acontecer? Pode, mas não é repentino. Sempre um evento após o outro que vai culminando com essa queda de expectativa, com essa queda de confiança por parte dos empresários, também por parte dos investidores de uma forma geral. Beleza? Que a Hilda falou, minha meta é minha renda passiva aos 60 anos. Perfeito, Hilda. Tem 48. Não, perfeito, perfeito. Ainda tem tempo, tá ótimo, tá ótimo. Depois eu vou ler direitinho o seu cadastro para a gente ver sobre esse nosso alinhamento. Então, vamos ver, né? Não posso prometer nenhuma vaga, mas eu com certeza vou analisar o seu caso com bastante carinho. Vamos lá, pessoal, podemos aqui começar? Começar não, né? Voltar aqui a nossa aula. A Aline também preencheu. Boa, Aline, obrigado. Ó, pela última vez que vou deixar o link. Então, agora, eu acho que chegou o grande ponto, né? Onde todo mundo está interessado, é agora saber quais empresas eu coloquei para que elas consigam se valorizar bastante no curto prazo. E, inclusive, eu talvez vou dar aqui um pouquinho de cenário, um pouquinho de cor, né, em cada uma dessas ações que eu coloquei. Então, vamos lá. Algumas pessoas já chutaram comigo no Instagram privado e confesso que pouquíssimas pessoas acertaram alguma ação que eu ia colocar aqui. A primeira, vou falar da Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Por que a Pão de Açúcar? Porque a Pão de Açúcar ainda é o case, né? Seria a ação mais fácil da gente ter essa conclusão, porque a Pão de Açúcar é dividida em 3 empresas. Tem operação no Brasil, ela tem operação na Colômbia, através do Grupo Êxito, e tem operação na França, através do Grupo Knova. São 3 empresas listadas nas bolsas. Então, quando a gente está listado na bolsa, a gente pode entrar lá no site, lá no Status Invest, vai ver quanto que a empresa vale no Brasil, quanto que a empresa vale na Colômbia, quanto que a empresa vale na França. Então, é simplesmente somar. Ó, no Brasil, ela vale isso. Lá, ela vale aquilo. Lá, ela vale aquilo. Soma as 3 partes para ver. O valor de mercado, talvez, da Pão de Açúcar deveria ser algo em torno de 15 a 20 bilhões de reais. Só que hoje, a empresa é negociada por muito, mas muito menos do que isso. Então, é uma ação que, simplesmente por isso, tá? Você pode ter um potencial de valorização realmente bem acentuado, simplesmente somando a participação que ela tem em cada uma das empresas. Então, dito tudo isso, ela tem realmente potencial de valorizar 400%, 500% ali, se tudo der certo, né? Quando talvez o seu controlador se atinar pela coisa e começar esse momento que a gente chama de destravar valor. Então, a Pão de Açúcar ela tem realmente potencial de valorização mas bem acentuado, beleza? Além disso tudo, é uma ação que é líder, né, ou entre as líderes, é a segunda maior empresa do Brasil em termos de faturamento. Então, junta aí Magazine Luiza, junta a Via, junta Lojas Americanas, nenhuma dessas empresas bate de frente com o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar tem um faturamento muito maior, muito maior. Pão de Açúcar e Carrefour tem um faturamento realmente absurdamente alto. Então, Pão de Açúcar é sim uma empresa de altíssimo volume, beleza? Vamos lá, ó, segunda empresa, só responder aqui uma pergunta antes. Aqui, ó, acho que é o Michael que perguntou. Para entrar nessa mentoria, recomenda quanto de dinheiro investir para compensar? Michael, não necessariamente para você seria a mentoria o mais adequado, tá? Tem que analisar o seu perfil, fazer essa seleção de pessoas primeiro, para ver se isso é o que você realmente precisa. Além disso, não precisa se preocupar em relação ao dinheiro, tá?
porque você tendo pouco, tendo muito, a estratégia de montar uma carteira é sempre a mesma, tá? Então não precisa ficar preocupado em relação a dinheiro. Você pode conseguir montar sua carteira, seguir toda a estratégia e quando for aumentando seus apostas, aumentando seu patrimônio, vai seguindo a mesma filosofia, tá? Então não precisa se preocupar em relação a isso. Vamos lá, segunda empresa que a gente vai falar aqui agora, hoje. Essa aqui eu confesso que eu tenho uma quedinha por ela. Eu gosto bastante da empresa. Tem um crescimento absurdamente alto, muito alto mesmo. Ela vem fazer, só nesse ano, olha só nesse ano, ela já fez 6 aquisições, só nesse ano. Ano passado também foi mais um caminhão de aquisições que ela fez. Então ela tem um potencial de crescimento, de aquisição realmente muito grande. E para melhorar essa ação agora, ela vai fazer um IPO, ou seja, ela vai abrir capital também na Bolsa Americana. E quando isso acontecer, ela vai ganhar dinheiro, ela vai vender parte da empresa no mercado americano e parte do dinheiro que ela for ganhar, que ela vai fazer mais aquisições. É uma empresa que nos últimos anos vem crescendo quase 100% ao ano. Você imagina, cada ano que passa está dobrando de valor, dobrando, e ainda assim negociando com múltiplos de preço ali absurdamente irrisórios, tá? Que no caso é a Ambipar, uma empresa única na Bolsa, não tem concorrente, na verdade, até mesmo fora da Bolsa, são pouquíssimos concorrentes que tem. Quando existem concorrentes, são empresas muito debilitadas, empresas que têm gestão, empresas que não têm controle interno, enfim, não tem concorrente à altura da Ambipar em um setor que cresce bastante, uma empresa de altíssimo crescimento, beleza? A terceira empresa, vamos ver quem vai gostar dessa, hein? A terceira empresa, ela pode talvez dividir opiniões de investidores, afinal de contas, ela mexe com um setor que não é lá tão querido por muitos, embora é uma empresa que passou por um processo de reestruturação gigantesco, uma empresa que era muito criticada, inclusive por quem defendia ela, defendia seu setor, mas que era muito criticada porque não tinha ali uma produção estável. Cada item que ela produzia saía de uma característica, tinha aquela padronização, tinha muitos acidentes internos, uma empresa debilitada, já passou por corrupção, mas ela deu a volta por cima, mudou completamente seu quadro de funcionários, seu quadro de executivos. Hoje é uma empresa que tem referência não só no Brasil, mas a nível mundial, tá? Que é justamente que é a Taurus, empresa que fabrica ali armas. Ela tem grande parte da sua receita nos Estados Unidos, que é o maior mercado de armas do mundo. Então, é uma empresa que, por mais que o mercado de armas exatamente não seja o de maior crescimento, talvez igual da Ambipar, mas, por outro lado, é uma empresa que consegue ganhar mercado. Está indo para a Índia, está indo para a Indonésia, tem feito parceria com as polícias de cada um dos países, com o exército dos países, que também quer fazer novas fábricas. Então, é uma companhia que também pode ganhar bastante mercado. Então, vamos lá. Ó, o Edmar falou, hein? Talvez eu tenho. Boa, Edmar, boa. Ó, então, eu falei aqui, recapitulando, hein? Recapitulando. Primeiro, Pão de Açúcar. Em segundo lugar, que eu falei, da Ambipar, fechando aqui com a Taurus. Perceba que são 3 empresas diferentes, tá? Seguindo aquela mesma filosofia. A gente vai ter que ter empresas que são diversificadas, cada uma exposta a um risco diferenciado. Obviamente, poderia ter mais ações na carteira, mas ainda assim seria uma complementação em termos de risco, sempre com essa visão. Beleza, pessoal? Ó, vou abrir aqui de novo para dúvidas. Inclusive, vou mandar aqui de novo no chat o link, tá? Para vocês preencherem, para quem ainda não preencheu o formulário. Vamos lá. E eu vou liberar aqui agora para vocês. A Leisiane falou, não tem nenhuma das 3. Bom. Mas, ó, o negócio é tem que ter outras empresas boas, Elisiane. Tem que ter outras empresas boas. Ó, pessoal, tá liberado aqui vocês abrirem o microfone, que a partir de então a gente vai tirar dúvidas, tá? Então pode ficar à vontade, pode ser pelo chat, pode ser, né, pelo microfone, pode ficar à vontade. Agora é nosso momento de descontração, que é o nosso momento de bater papo. Boa, tem outras empresas boas, curti. Isso que importa, Vamos lá, aqui o Jean falou, Ambipar eu tenho. Gostei, Jean, gostei. Isso aí eu não imaginei. O Gilson falou, Taurus também tem na carteira, muito bom. Henrique, você passou longe, hein, Henrique? Passou longe. Mas a Vale poderia ser uma boa dessa também. Aí, ó, mais uma dica, hein? Mais uma dica. A Vale, apesar de estar passando por um momento ali na economia difícil, nessa recessão, China em recessão, talvez poderia ser um pouquinho mais perigoso, mas ainda assim, concordo com você. Vamos lá. Aqui uma nova mensagem. Confia na Pets para crescimento, a Vanelli que falou bastante, tá? A Pets é uma empresa excelente, uma empresa realmente muito redondinha, que não tem concorrentes na bolsa. A concorrente que ela tem aqui é a Cobase, não sei se algum de vocês aí conhece. Então, é uma companhia que tem ali o potencial de crescimento bem bacana. Não é das mais baratas, infelizmente, tá? Mas o que a companhia vem fazendo também é algo
é algo interessante, não só a nível Brasil, mas a nível mundial. Tanto que eles têm conseguido digitalizar a sua operação. Ela virou um case mundial, realmente, de sucesso que ela tem feito. Então, eu gosto bastante da Pets. Quando a gente entra nas lojas, a gente sempre vê uma organização muito boa, uma limpeza, produtos bons, produtos que têm um ticket de venda maior. Então, realmente, a Pets é uma empresa para a gente ficar bastante de olho. A Patrícia perguntou, essas empresas têm potencial de pagar bons dividendos futuramente? Patrícia, talvez é só a Taurus, tá? A Taurus, ela inclusive já distribui dividendos. Inclusive é uma empresa que pode valorizar muito, que ela ainda é muito barata, que já distribui dividendos esse ano. Então já seria esse case. No caso, a Ambipar e a Pão de Açúcar não tem tanto essa característica, não. Tá joia? Manuel perguntou, Movida é uma boa também? Movida é uma excelente empresa, gosto bastante da companhia também, um setor que historicamente cresce muito, esse de aluguel de carros. Se a gente vê que as tendências do mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, pega lá mais a parte oriental da Europa, República Tcheca, aqueles países lá têm tido muito aumento realmente de carros por aluguel, tá? E não só para pessoa física, mas também para pessoa jurídica. Rafael perguntou, então a Pão de Açúcar seria a próxima Magalu? Rafael, não vou nem falar isso, senão vou zicar a empresa, hein? Depois eu falar que ela vai subir, vai cair tudo, vai ficar chata para mim. Não vou cair nessa, não. Vamos lá. Movida também tem, hein? Tua dica, é isso aí, Jean, é isso aí. Movida é realmente uma excelente empresa, tá? O Gilson perguntou, para essas empresas, estratégias são para longo prazo também? O Gilson, isso vai depender também muito do seu perfil, tá? Depende muito disso. Então, talvez se você tiver um perfil talvez mais para moderado, agressivo, talvez faça sentido sim. Então, essa pergunta realmente ela é um pouquinho mais difícil de responder, justamente por causa disso. Pode variar para cada pessoa, para cada tipo de pessoa, beleza? Como eu até disse, né, no caso aqui da Taurus, é um setor que muitas pessoas, por mais que a empresa está barata que for, não gostam muito de investir, porque são um mercado de armas. Mesmo no caso da Petrobras, né, tem pessoas lá que falam, na verdade quase unânime, né, que a Petrobras é barata, mas não investe porque é estatal. Então, acho que cairia nessa mesma resposta. Vamos lá. Vou mandar aqui de novo, tá, o link para quem ainda não preencheu. E quem quiser aqui desmutar o microfone, pode ficar à vontade, tá? Tá aqui para isso mesmo. Que o Guilherme falou assim, não consigo acessar o link. De forma que está fechado. Guilherme, eu vou... Mais alguém está tendo esse mesmo problema aqui? Guilherme, se nada der certo, tá? Pode ficar tranquilo, porque eu vou mandar no grupo lá depois, no formulário de novo, então pode ficar tranquilo que vai dar certo. Vamos ver. Opa, tá fechado. Então vamos... Pode ficar tranquilo, pessoal. Eu vou dar um jeito aqui agora, tá? Vou dar um jeito. Sinal que já teve muita gente, tá? Só fecha quando isso acontece. Então, sinal que a demanda que foi boa. Vou ter bastante perfil para a gente analisar. Então, pessoal, não preocupem, tá? Pode me mandar mensagem no Instagram, pode mandar mensagem no WhatsApp também. Eu vou mandar para todos vocês. Só preciso que vocês entrem no grupo, tá? Porque lá a gente vai comunicar. Fica tranquilo. Que o Fábio perguntou, tem algo a dizer sobre a PetroRio e a 3R Petróleo? PetroRio e a 3R Petróleo também são empresas de crescimento. Gosto bastante, principalmente da PetroRio, tá? Gosto mais, ela tem uma operação um pouco mais produtiva, mais eficiente em termos de custo. Vinícius perguntou, Gabriel, a Pão de Açúcar é varejo alimentício. Ela está hoje no setor lá de consumo não cíclico, mas ela é uma empresa varejista. Boa pergunta. A Ambipar está com preço sobre lucro de 17 e EV sobre EBITDA muito alto também. Perfeito, Vinícius. O que a gente geralmente faz é analisar o futuro dela, né? Os múltiplos futuro dela estão mais baratos, porque nesse último ano teve lá alguns efeitos não recorrentes, algumas coisas mais contábeis assim, além de ser uma empresa de crescimento. Então, esse múltiplo que a gente está vendo no Status Invest, ele não é tão verdadeiro se a gente pode definir. Beleza? Patrícia, envia o link do grupo no WhatsApp. Vou enviar sim, tá? A gente está chegando aqui agora, então, no fim da nossa live, e aí eu vou resolver esse problema e a gente vai mandar, porque ninguém fica de fora, tá? Pode ficar tranquilo, vai preencher o formulário certinho, ninguém está de fora. Depois eu vou fazer toda essa seleção, essa análise de perfis, para ver quem são as pessoas que mais se encaixariam no que eu procuro nesse momento. Pode ficar tranquilo que ninguém vai ficar de fora. Só depois eu vou realmente fazer essa seleção.
O Edmar falou, comprei a Catavros a 24, está 16. É aquilo que eu falei, né? O tempo no curto prazo ele é muito imprevisível e controlado, né? Então, por mais que a empresa já estivesse barata na época, realmente caiu mais. E a B3 queridinho sim. Ih, essa aí, hein? Pessoal, boa. Pessoal, eu vou resolver esse problema aqui agora, então, e vou mandar um link no grupo. Espero que todos vocês respondam esse formulário, caso tenham realmente interesse em vocês participarem. Conto com vocês. Obrigado muito pela presença. Obrigado muito por ter ficado aí uma horinha comigo. Realmente fico feliz. Eu sei que todo mundo tem compromisso, que tem outras diversas coisas para fazer, porque está curtindo ali com a família, com o namorado, o que for que seja, mas está aqui me prestigiando. Então, muito obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado, que tenha realmente feito sentido, tenha tido um impacto positivo na sua vida. Então, agradeço bastante. Espero vocês na próxima e inclusive, com o formulário preenchido. Valeu, pessoal. Até mais. Muito obrigado, tá?